Muito boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus continue em nossos corações, como sempre, e que possamos ter o melhor entendimento das lições que o Mestre continua ministrando para nós. Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 43. Não, desculpe, 43 e 44. Quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para quem não a entendesse, e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Aqui Jesus volta a falar com os discípulos, não? Com os 12, e mais uma vez reforça o que ele já tinha falado a respeito do futuro da missão dele. Só que eles não entendiam. E ele, no lugar de explicar, também era complicado explicar o que iria acontecer. Tanto é que, em um determinado contexto, Pedro se recusava a aceitar essa ideia. Né? Aí eles não entendiam, mas ficavam com medo. É como nós, muitas vezes, acontece conosco, não? Que nós temos alguma coisa que não dá para entender, então, mas nós temos medo de perguntar. Por quê? Porque essa pessoa falou para nós, ela falou porque a gente pudesse entender, que fosse uma coisa normal, que aceitássemos isso de qualquer forma. Pois nós temos outros testemunhos, não? Em outras oportunidades, Jesus falava, os discípulos não entendiam, aí Jesus explicava para ele. Né? Não é nesse caso, porque também são aquelas coisas que nós vamos entender só que depois que acontecem, só nas consequências que vamos entender o que tinha acontecido. Não adianta saber antes disso, porque a gente não vai entendendo. E não vai entendendo, não vai aceitando. Muitas vezes é bom para nós, porque senão a gente se recusa a enfrentar determinadas questões. Não vai aceitar. Não vai aceitar. Então é melhor não saber. Nesse caso, a ignorância, ou melhor dizer, o desconhecimento das causas é melhor. Houve entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Jesus, porém, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou-a ao seu lado e disse-lhes: aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Com efeito, aquele que no vosso meio for o menor, esse será grande. E aqui nós vamos ver que o maior do reino dos céus já é explicado numa outra maneira. Então dá para perceber, pensar, quanto menos refletir, que várias vezes os apóstolos continuavam discutindo quem era o maior. E Jesus tentou explicar isso de maneiras diferentes. Como no caso aqui fala que colocou a criança ao lado dele. E outra oportunidade ele colocou a criança no meio deles. Chamou a criança no meio deles. Então isso significa o quê? Significa que Jesus, tentou colocar a situação de uma maneira diferente, para eles poderem entender, para nós podermos entender, que o maior, quer dizer, aquele mais importante, aquele mais feliz, aquele que é mais progredido espiritualmente, vai ser o quê? Vai ser aquela pessoa que está do lado de Jesus, que está procurando enxergar as pessoas mais necessitadas,
no caso, o símbolo da pessoa mais necessitada era uma criança, como uma pessoa que estava ao lado de Jesus. E tem que ser sempre recebida em nome de Jesus. O que significa em nome de Jesus? Significa fazendo o que Jesus iria fazer, fazendo como se nós recebêssemos Jesus. Então, como vamos receber Jesus? Se Jesus aparecesse na nossa casa, na nossa vida, na rua, em alguma circunstância corriqueira, vamos receber com maior carinho, com maior respeito, doando quanto de melhor nós estamos tendo e a pessoa está necessitando, o que nós achamos que está necessitando. Isso o que nós pensamos que Jesus queria dizer. Aí, no caso, a pessoa vai ser a maior, espiritualmente falando, entre as outras que, de qualquer forma, têm o conhecimento do que Jesus quer, do que Jesus pregou, do qual é a vontade de Deus. É nesse sentido que nós entendemos essa passagem. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo, porque ele não te segue conosco. Jesus, porém, lhe disse: Não impeçais, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Bom, aqui já muda de assunto. O Jesus, sabendo do que João, que vamos repetir, João era o discípulo preferido, quanto menos um dos maiores discípulos de Jesus. Ele fala: quem não está contra nós está a nosso favor. O que quer dizer? Que para fazer a vontade do Pai, muitas vezes também, né? Porque tem muita gente que desconhece Jesus, que dá pouca importância para Jesus, mas que de qualquer forma, ele continua sendo o quê? Filhos de Deus, criaturas do Criador. Então eles também podem fazer a vontade do Pai? Sim, com certeza absoluta. Não é porque tem uma outra denominação religiosa ou uma outra crença, eles deixam de ser filhos de Deus. Eles podem se afastar de Deus, no sentido que pode fazer uma coisa incorreta, mas que continua dentro da lei de Deus, continua também. Por quê? Porque eles vão pagar as consequências do que está fazendo. Então, se uma pessoa faz o bem, mas deixa de fazer o bem em nome de Jesus, em nome de Deus, não vai continuando sendo um bem? Vai continuando sendo uma coisa positiva? Vai sim. Ele vai receber sim. Então não adianta ser cristão, estudar, acreditar em Deus? Claro que adianta. Por quê? Porque o benefício vai ser maior. A consciência do que a gente está fazendo vai ser maior. Acabamos de dizer, quer dizer, o que falou Jesus: quem vai receber essa criança em meu nome, vai receber a Deus, aquele que me enviou. Então, quero dizer, se uma pessoa vai receber uma criança, mas não vai fazer isso em nome de Jesus, já não vai ser tão agradável a Deus. Não vai ter aquele merecimento, o reconhecimento que teria se fizesse isso em nome de Jesus, por amor a Jesus. Isso está muito claro. Mas isso significa que, também uma coisa, o que Jesus também queria dizer, pelo menos no nosso entendimento, é que a gente não vai perder tempo para impedir aos outros de fazer uma coisa porque não está dentro da nossa vontade, dentro do nosso conhecimento, dentro do que nós achamos correto. Quem somos nós para julgar e impedir aos outros?
Deus que toma conta. Os outros não são filhos de Deus. Deus não está agindo já com eles. Claro que nós vamos dar esclarecimento, vamos falar para a pessoa, olha, acontece isso e isso. Mas a coisa melhor que nós podemos dar, o que é? O testemunho para aquela pessoa. Que, afinal de contas, é para o nosso progresso, é para o nosso adiantamento. É uma coisa pessoal entre nós e Deus, que, através de Jesus, nós vamos fazer corretamente. Então, se Deus determinou, se Deus deixa que a pessoa faça o que está fazendo, pronto, não tem problema nenhum. Aqui estamos falando de fazer uma coisa correta, de fazer o bem. Então, não tem por que interferir nisso. Quando se completaram os dias da sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiro à sua frente. Estes puseram-se a caminho, entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que ordenemos desça fogo do céu para consumi-lo? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiram para outro povoado. Desculpe se dou risada, mas você entende a época que Jesus veio. A gente se queixa desse mundo, do que nós estamos passando agora, das histórias recentes e das histórias que estamos passando no presente. Né? Entretanto, você já pensou? A pessoa estava com Jesus, estava vendo multiplicar pães, peixes, estava vendo curar, até curar doentes, mas ressuscitar mortos. Aí, mas os caras falaram, olha, vamos descer fogo naqueles povoados lá, porque eles... E é interessante, porque fala que Jesus estava na frente. Então, ele estava falando nas costas de Jesus. Quer dizer, Jesus passou, Jesus já sabia, já foi embora, já passou. Não, eles voltaram para trás, não? O sentimento deles. Falaram, não, vamos deixar passar isso, não, vamos descer fogo nele. Vamos dar uma cacetada nele, nesse sentido. Jesus falou, não, que isso? Por quê? Porque a missão de Jesus era de não perder tempo, e dava a lição para nós de evitar de perder tempo, gastar energias com coisas que não vai solucionar. Tem vários ditados aqui, não? Que falam, não gastar palavra com ele não vai entender. Então é a mesma coisa que Jesus falava para os discípulos, que fala para nós agora. Não vá perder tempo com isso. Vamos para outra coisa. E veja bem que ele está falando que ele estava a caminho de Jerusalém, estava subindo. Quer dizer, ele estava deixando, já explicamos isso, já estava deixando as coisas materiais. Os samaritanos não receberam ele, quer dizer, não deram alojamento dele, não deram comida. Coisa material, não interessa. O que é interessante é a parte espiritual, é subir para Jerusalém, e ir ao encontro de Deus, e dar o testemunho, e acabar a missão que Jesus tem. Isso que é importante. O restante, como se fala, é o restante. Lá. Enquanto prosseguia a viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda:
eu te seguirei, Senhor, mas permita-me, primeiro, despedir-me do que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E aqui acho que continua dizendo o que acabamos de explicar, não? Quer dizer, vamos deixar as coisas materiais para trás. Vamos por o que interessa, vamos para o que é interessante, para o objetivo final. Vamos para Jerusalém. Aí, interessante, que Jesus não falou, não, vocês não são aptos, vocês estão equivocados. Não, ele fala, não, você pode seguir, pode anunciar o reino de Deus, só que tem que deixar tudo para trás. Não adianta voltar atrás, mas para frente. Como se fala? A água passada já passou. Ela não vai mais atingir a pá do moinho para o moinho voltar. Não, é outra água que vem. Aquela já passou. Ou como se fala? O leite derramado. O leite derramado derramou, acabou. Não serve mais. Vá para frente. Porque isso é um ensinamento para nós, para todos. Não? Muitas vezes nós queremos seguir Jesus, nós gostamos, nós entendemos. Entretanto, como o cara falou, deixa que eu vou a me despedir na minha casa, quer dizer, deixa que eu vou a dar um conforto para os meus, vou sistemar todas as coisas, as pendências, que tudo esteja bem. Mas como é que tudo esteja bem? Porque, desculpa, nós queremos fazer isso e Deus? Será que Deus não quer fazer isso? Deus já não providenciou ou vai providenciar para os outros? Com certeza. Senão, qual é a confiança que nós temos em Deus? Se Deus nos chama para alguma coisa, se nós sentimos esse chamamento para alguma coisa, é porque as providências dos outros são as providências para os outros. A vida material, isso acho que seja bem claro, é a vida material, tem as suas necessidades, que são sagradas. Ninguém fala, Jesus nunca falou, vá no deserto sozinho, pelo contrário. Mandou anunciar o reino de Deus aos outros, nos outros povoados, em companhia, geralmente. Sempre no mínimo a dois a dois. Então não é uma recusa do plano material, mas de dizer, quando o plano material está completo, quando a gente tem a saúde física, o intelecto assim equilibrado, e que tem esse chamamento, ele tem que partir para outra. Sempre no plano material, para ajudar os outros. Primeiro tem que ajudar a si mesmo, claro. Tem que resolver a sua vida. Mas depois que está com a vida resolvida, quando está com algo a mais para fazer, tem que deixar de lado. Fazer os dois é complicado. Tanto é que, muitas vezes, nós vimos, por exemplo, na doutrina espírita, dentro do movimento espírita, os grandes médios que não têm família. Por qual motivo? Porque algumas vezes, a maioria das vezes, a família atrapalha. Atrapalha o quê? A missão mediúnica da pessoa. Por quê? Porque ele, como diz Jesus, que ama mais o pai, a sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, mais que a mim, não é digno de mim. Porque vai dar um conflito entre as duas coisas. Então, aqueles são missionários, aqueles são pessoas que se prontificam a sacrificar o quê? A sacrificar a família, que nós sabemos que é a célula da sociedade, é uma instituição sagrada, para entrar numa grande família, uma família mais extensa, uma família espiritual. Aí é outro departamento. Aqui estamos falando justamente que Jesus, subindo, chamou que os 12, os discípulos, nós sabemos que eram também os outros 72, não? Que estamos estudando na outra lição,
E depois, dentro de todos esses discípulos, alguns, infelizmente, parece que ficaram para trás, não conseguiram seguir Jesus até Jerusalém. Bom, que isso seja a lição para hoje, para nós refletir qual é a importância de Jesus na nossa vida, a importância de Deus, e o relacionamento que nós podemos ter dentro do nosso dia a dia, para que a prática da caridade, que nada mais é que a lei de amor em só, não? Mas que é o nosso desenvolvimento espiritual, com Deus. Muita paz.